Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Ontem nós encerramos o assunto de conformação mecânica de materiais metálicos, né? Vimos todos os diferentes tipos de processos de conformação quando a gente está falando de materiais metálicos. Ontem, especificamente, falamos sobre alguns processos especiais, né? Giovanni. Falamos entre os processos especiais por força eletromagnética, por explosão. Áudio. Espera um pouquinho. Então, voltou aí. E hoje a gente vai falar, então, sobre processos de conformação de polímeros. Vou ampliar aqui e a gente dá início à nossa aula. Vamos lá, então. Processos de conformação de polímeros. Os processos nos polímeros, alguns são parecidos, né, com os processos convencionais lá de materiais metálicos. Outros, né, são um pouquinho diferentes, porque os polímeros têm propriedades mecânicas bem diferentes, né, dos materiais metálicos. Eles têm facilidade quando a gente fala em conformação, então os esforços utilizados em materiais polímeros são muito menores do que peças do mesmo tamanho, né, para materiais metálicos. Só vou fechar aqui e abrir de novo, que está com um erro na minha tela. Aqui. Acho que deu. Então, a conformação dos polímeros é o processo dos termoplásticos, né, polímeros que amolecem com a temperatura, que passam normalmente por etapas que envolvem o aquecimento desse material, seguida de algum processo de conformação mecânica. São vários os métodos utilizados para a conformação dos polímeros, né? Os mais comuns, os mais utilizados são modelagem por injeção, bem parecida com a conformação de metais, modelagem por extrusão, modelagem por sopro, né? Esse a gente só consegue quando a gente está trabalhando com polímeros, ele é inviável para materiais metálicos, rotomodelagem também, calandragem, esse a gente tem lá com os materiais metálicos, e termoformagem, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre todos eles, então. Modelagem por injeção, né? Consiste essencialmente no amolecimento do meu material em um cilindro aquecido e sua consequente injeção, né, em alta pressão, para o interior de um molde relativamente frio, né, para o interior de uma matriz, um molde. Com a completa solidificação, o material atinge sua forma final. Então, eu vou fazer a injeção a alta pressão de um material aquecido, né? Às vezes é um material totalmente fundido, às vezes são partículas que são colocadas no equipamento, essas partículas se... Áudio. Essas partículas se fundem, criam um material, tá? O meu molde geralmente é frio, eu preservo essa temperatura fria para ter o choque térmico em contato, né, da matéria-prima quente com o molde frio para que o endurecimento seja rápido. É um dos métodos de processos mais importantes na utilização de conformação dos termoplásticos, tá? A gente fala sobre tecnologia dos materiais, a classificação de todos os polímeros, tá? Existem vários polímeros, gente, não só o plástico, tá? Esses que a gente faz conformação são os termoplásticos, aqueles, né, que... Áudio. Bom, estávamos falando dos termoplásticos, né? Aqueles que são atingidos pela temperatura. Fernando. A resistência mecânica dele cai significativamente com o aumento da temperatura.
As prensas de injeção podem ser ou horizontais ou verticais, vão ser dispostas, né, de acordo com a peça em que eu estou produzindo. As primeiras têm um maior emprego, né? Normalmente são horizontais, mas dependendo do produto eu posso fazer sim verticais. De forma geral, elas têm aspectos construtivos semelhantes, tá? O método de injeção vai variar, né, de equipamento para equipamento. Muitos deles usam como princípio de injeção aqui um parafuso sem fim. Eu vou fazer a adição do meu plástico, normalmente em pequenas partículas. Em algum ponto eu tenho que ter o aquecimento, alguns são na entrada, outros o material já entra quente e alguns são aquecidos no meio do processo de injeção. Então, meu parafuso sem fim vai empurrando, né, a minha matéria-prima, aumentando a pressão conforme a matéria-prima fica aprisionada entre as roscas do meu parafuso e vou injetando na minha matriz, no formato da peça que eu desejo. Como ela está fria, rapidamente ele sofre solidificação. Quais são as etapas, né, da modelagem por injeção? Eu tenho a dosagem do material plástico granulado no cilindro da injeção, normalmente ele é dosado pelo peso. Depois eu vou ter a fusão desse material até a consistência de injeção. A injeção do material plástico fundido nos moldes fechados, né, nas minhas matrizes. Vou ter o resfriamento plástico até a solidificação. A solidificação dele, deixa eu aceitar o Diego, não acontece totalmente dentro da minha forma, tá? A minha forma está fria. Ao se encostar a matéria-prima quente com a forma fria, tem um choque térmico, ele começa a solidificação na superfície. No interior, ele ainda está fragilizado, ainda está uma temperatura mais elevada, né? Eu só resfriei ele até o suficiente para conseguir desmoldar ele sem sofrer nenhuma alteração. Aí essa peça vai cair ou em uma pista, que vai passar por algum tipo de resfriamento, dependendo das peças, cai em algum tipo de fluido refrigerante, às vezes água, tá? Então, depois da desmoldagem, eu preciso finalizar a solidificação dele. E, por último, né, a extração do produto ali no molde. Quais são as vantagens desse tipo de processo para a conformação de polímeros? Eu tenho produção de peças de elevada qualidade, bom acabamento superficial e uma alta velocidade de produção, né? Em uma única injeção, dependendo do tamanho do meu molde, eu posso produzir várias peças, né? Tamanho do meu molde, tamanho da minha peça. Não necessariamente vai ser uma injeção por peça. Posso fazer um molde com várias peças repetidas em uma única etapa, injetar para várias peças. O custo de fabricação são relativamente baixos, tá? Não é caro os equipamentos de injeção de polímeros quando a gente compara com os outros processos, claro, né? E pode-se produzir formas complexas. Como eu estou fazendo a injeção dentro de uma forma, eu tenho a possibilidade, então, de fazer geometrias bem complexas, peças com geometrias bem complexas. Desvantagens. O elevado custo do equipamento faz com que seja necessário produzir um grande volume de peças, né? De modo a compensar o custo da máquina. O processo em si, ele não é caro, tá? Deixa eu aceitar o Guilherme. O processo em si, ele não é caro, porque o equipamento é relativamente simples, a manutenção dele não é complexa, mas o equipamento em si, ele só se compensa em alta produção, né? Por que em alta produção? Porque o polímero por si só, normalmente são peças, né, com pouco valor agregado. Tem várias coisas que a gente compra de termoplástico, de plástico, né? E normalmente são coisas bem baratas. Então, o número de produtos produzidos, né, tem que ser grande para compensar o preço, né, do equipamento inicial. O processo tem que ser rigorosamente controlado para que se obtenha produtos de qualidade.
Hoje em dia, né, na qualidade superficial e dimensional que a gente exige, né, todos os processos têm que ser bem controlados. Que tipos de produtos, né, a gente costuma fazer por modelagem por injeção? Eu faço baldes industriais para tintas e produtos químicos, peças de interiores de automóveis, gabinetes eletrônicos, embalagens alimentícias, né, potes, tampas, cestos, tipo esses cestos de roupa furados, equipamentos médicos, recipientes para lixo, né, e muitos outros tipos de produto. Aqui são só algumas figuras dos variados produtos que a gente pode produzir, desde os mais complexos até um painel de um carro, tá? Até um balde. Trouxe um videozinho para mostrar para vocês sobre a injeção de polímeros. Deixa ele rodar só. Ó, ele só não... Trouxe o videozinho, ele só não roda. Brincando, vamos fazer ele funcionar aqui. Bom, eu tenho a pasta com ele separada que eu mostro para vocês. Será que todos os meus vídeos não vão rodar? Deixa eu ver o próximo aqui, só para eu ver. Vou mostrar para vocês pelo direto aqui o vídeo, não pela apresentação, que aí vai dar. A seguinte sequência ilustra as funções básicas de uma máquina injetora e o processo pelo qual os pellets de plástico são transformados em peças moldadas. Os pellets são introduzidos no funil de alimentação. Pellets são partículas Uma rosca transporta e funde tá? os pellets dentro do canhão. O polímero fundido é injetado no molde fechado. As peças são conformadas. O polímero é resfriado no interior do molde. O molde é aberto. A peça é ejetada ou extraída do molde. E o ciclo é repetido. A gente já tem uma noção do processo de injeção, né? Que a gente viu sobre injeção de materiais metálicos. Vamos falar sobre extrusão de materiais poliméricos também, tá? Sobre a modelagem por extrusão. O processo de extrusão consiste basicamente em forçar, né, a passagem do material por dentro de um cilindro aquecido de maneira controlada, né? Por meio da ação de bombeamento ou uma rosca sem fim, né? O vídeo que a gente viu agora era uma rosca sem fim, que promovem o cisalhamento e homogeneização do material, bem como sua plastificação, né? O pessoal às vezes confunde um pouco a injeção com a extrusão, tá? Qual é a diferença básica da injeção com a extrusão? A injeção, né, eu vou ter um material injetado em uma matriz. A saída de material do meu equipamento ali, da minha parte injetora, não faz diferença. Se vai ser circular, se vai ser quadrada, se vai ser triangular, né? A geometria de saída do meu termoplástico fundido não faz diferença. O que vai dar a forma dele é a forma, a matriz. Ele vai se acumular na matriz e criar a forma da peça, né? A extrusão, não. Ele já sai da injeção, né? Já sai da parte ali externa do meu equipamento com a forma que eu desejo
que tem a minha peça. Ele não vai para nenhum tipo de molde, nem algum tipo de matriz. O processo utilizado para produzir artigos ocos, fechados de materiais termoplásticos, como, por exemplo, PVC, PE, PPP, dentre outros, né? É uma técnica de processamento mais úteis e das mais utilizadas para converter compostos, como, por exemplo, PVC, tá? Em produtos comerciais. Quais são as etapas? Eu vou ter a confecção da minha mistura, né? Vai ser um material termoplástico, às vezes eu tenho alguns aditivos. O que os aditivos fazem? Eles podem dar ou cor, ou melhor acabamento. Confecção do material na extrusora, né? Fabricação do produto na extrusora, controle final do produto, né? E montagem, tá? Nesse meio termo, normalmente eu também faço resfriamento. Ele não é obrigatório, mas normalmente eu faço o resfriamento, principalmente em peças, né, compridas, com um valor de comprimento grande, tá? Este equipamento normalmente deve ser capaz de prover uma peça uniforme no material para promover um fluxo igualmente uniforme e constante do polímero até alcançar a saída da matriz. O conjunto ali, cilindro e rosca da extrusora tem acabamento interno, né, de coses especiais para resistir aos esforços internos e condição do processo, tá? Um dos problemas da modelagem extrusora, né, justamente é a ferramenta ali de saída do meu produto, né? Porque eu tenho matéria-prima sendo forçada por aquela passagem, por aquela geometria, né? E uma matéria-prima a uma alta temperatura. Sempre que eu trabalho com alta temperatura, né, eu tenho uma deteriorização maior dos meus materiais, principalmente, né, os pontos que eu tenho maiores esforços, por exemplo, a saída do equipamento, né? Alta temperatura também promove a corrosão em materiais metálicos. O equipamento é feito basicamente de um material metálico, tá? As extrusoras, como são chamadas essas máquinas, né, servem para fundir e homogeneizar o termoplástico e transportá-lo, né, uma taxa constante de fluxo sobre uma condição também constante de pressão até a matriz, tá? Eu posso produzir uma peça com um comprimento determinado, ou posso produzir também, né, um produto constante. Por exemplo, algo que eu queira enrolar, né, um fio de material termoplástico. Posso ter metros e metros de comprimento, vou bobinando ele conforme eu vou fazendo a extrusão, né? Desde que a minha máquina seja alimentada, eu não tenho um limite de comprimento de uma peça que eu posso fazer. Aqui a representação esquemática de uma extrusora, né? Vou ter um funil de alimentação, vou ter um corpo que vai empurrar minha matéria-prima ou por bombeamento ou por um parafuso sem fim, né? Bem parecido com o equipamento de injeção. A diferença está aqui na saída, tá? Aqui a minha saída tem que ter a geometria da peça que eu desejo, seja circular, oca ou oval, né? Ou quadrada, qualquer outra geometria, né? São peças normalmente compridas e com geometria simples, né? Não posso fazer, por exemplo, um cesto como eu faço por injeção. Que tipos de produtos, né, eu faço por extrusão de polímeros? Eu faço extrusão de filmes, de ráfia, de chapas, né, de lâminas, de tubos, de perfis e revestimento por extrusão também. Produtos acabados, né, como barras, fitas, mangueiras, tubos perfilados. Faço produtos de filmes plásticos utilizados em embalagem de alimentos, produtos químicos, sacos de lixo podem ser feitos por extrusão, filamento para fabricação de linha de pesca, tá? Escova de dente, as escovas ali, né? A parte das tem um nome, não é? A partezinha das... Qual é o nome daquilo, gente? Cerdas. Cerdas.
me fugiu o nome, cerdas da escova de dente, né? Nada mais é que um único fio que eles acabam cortando, né? E fazendo aquela geometria ali. Revestimento de arames, fios e cabos, tudo feito por extrusão. Alguns exemplos que a gente conversou sobre extrusão. Trouxe um videozinho, tá? Essa é uma extrusora de laboratório pequenininha. O material sólido é colocado aqui na zona de alimentação, no funil de alimentação. Mas a representação do processo é bem bacana. Esse material sólido, ele passa por um barril da extrusora que está aquecida, então ela começa com ela tem 3 zonas, uma zona de alimentação que está em 171 graus, depois aumenta para 184 graus e a saída 192 graus. Aqui dentro ele tem uma mosca que facilita a fusão desse material com o aquecimento. Aqui no final é o que a gente chama de matriz, que é a forma que o polímero fundido sai. Então, esse polímero, a gente pode ver que ele está saindo mais mole, né? Exatamente porque está saindo na forma fundida. Entra no banho de água para se refrigerar. Refrigerando no banho de água, ele se solidifica e, no nosso caso, ele passa por essas 2 roldanas, que são chamadas de calandras, que é exatamente para homogeneizar a espessura do filamento. E esse filamento, ele é enrolado nesse rolamento, que, no nosso caso, ele é usado diretamente para a impressora como matéria-prima para impressão 3D. Próximo processo de conformação. Vamos falar sobre modelagem de sopro. Essa sim é um pouquinho diferente, a gente não vê lá em conformação de materiais metálicos, né? Consiste basicamente em se expandir uma pré-forma, né, de material plástico aquecida pela ação de uma carga de ar comprimido a alta pressão, né, no interior de um molde bipartido, né, com 2 lados, em contato com o molde refrigerado, né? O material endurece, podendo ser extraído do próprio molde. Esse processo é muito utilizado, né, na fabricação de recipientes ocos para as mais diversas aplicações, né, apresentando um alto índice de transparência e bom desempenho. Alô? Bom, estamos escutando? Sim, sim. E bom desempenho, tá, nos produtos gaseificados. Por exemplo, é a partir da modelagem por sopro que a gente faz as garrafas PET. Podem ser realizadas de 2 formas, ou por injeção ou por via de extrusão, tá? O que interessa é o meu molde, né? O meu pré-molde que eu vou injetar dentro de uma matriz. Esse pré-molde pode ser feito ou por injeção ou por extrusão, né? Então, me obriga a ter 2 processos, digamos assim, antes de fazer a modelagem em sopro. Esse é um exemplo esquemático, né? Como é feito as garrafas de 20 litros de água. Então, eu tenho um molde, né? O meu pré-molde com uma determinada geometria. Esse molde pode ter sido feito ou por injeção ou por extrusão, tá? Fechamento do molde sobre a peça. Agora eu te espero que te mostro agora. Oi. Tem um áudio comigo? Introdução de ar comprimido, né, para expandir a minha peça oca. Tem um áudio comigo, pessoal. A minha peça oca até a forma final, né? A minha forma, ela normalmente já é resfriada, então, conforme eu tenho contato do meu pré-molde... Uma coisinha, pelo amor de Deus. Cadê o Fênix? Tá lá. Quando eu tenho contato, então, do meu pré-molde
com a parede da minha forma, já acontece o resfriamento e ele se solidifica. Depois, né, eu abro o meu molde e faço a retirada da minha peça. A diferença entre os processos de modelagem por sopro, né, via injeção para o via extrusão, está relacionada com a maneira de se produzir essa pré-forma, né? Depende da geometria que eu desejo. No caso de tambores, né, desses de água, eu faço por injeção, porque eu preciso que ele seja fechado, né? Eu não consigo fazer esse tipo de geometria no material de uma extrusora, por exemplo, né? Mas eu tenho outros exemplos que eu consigo fazer por extrusão. Então depende da geometria da minha peça. O meu pré-molde vai ser feito ou por injeção ou por extrusão. Vantagens e desvantagens, né, do meu pré-molde ser feito ou por injeção ou por extrusão. Vantagens da injeção: moldado sem rebarbas, né? Bom controle de espessura do gargalo e da parede, mais fáceis de produzir objetos não simétricos e não há necessidade de acabamento, né? As desvantagens: o processo é mais lento da injeção, o processo de extrusão é muito mais rápido, né? Mais restrito em relação à escolha dos moldados e são necessários 2 moldes, né, para cada objeto. A extrusão, ela deforma lentamente, altas velocidades de produção, maior versatilidade, né, com respeito à produção. Em contrapartida, né, os moldados têm rebarba devido ao processo de extrusão previamente feito, né, mais difícil de controlar a espessura da parede e são necessárias operações de cortes no final do processo. Que tipos de produtos, então, a gente faz por modelagem por sopro? Garrafas de detergentes, shampoos, bebidas, né? Portas sanfonadas, para-choques, brinquedos e bolas, entre outros, né? Trouxe um videozinho de modelagem por sopro. Esse é um exemplo, ó, de uma geometria bem grande. Tanques, né, de material polimérico. Ali são as partículas de termoplástico. Meio do vídeo, qual é o processo feito anterior ao sopro, nesse caso aqui? Injeção ou extrusão? Extrusão. Oi? Extrusão. Extrusão, né? Então, eu tenho um processo contínuo. Eu fiz o meu pré-processo por extrusão e ele já cai direto, né, na minha máquina de molde por sopro. Quando eu faço por injeção, eu não consigo fazer a injeção, soltar da minha forma e cair direto dentro da minha peça. Então, são processos separados, né? Eu faço um processo de injeção e eu levo a minha pré-forma para dentro, né, do meu modelador por sopro. O processo por extrusão, tá? Ele já pode ser conectado, então ele se torna contínuo. Por isso que o processo em si é mais rápido. Em contrapartida, eu tenho corte, né? Eu tive que fazer o fechamento ali na base da extrusão, né, para poder inflar, e aí, consequentemente, eu tenho que recortar depois. Sai o cilindro aberto por extrusão, né? Faço o fechamento dele ali embaixo. Fechou. Depois ele vai ser inflado no tamanho, né, da minha forma.
Ó, o vídeo vem até com um clima de sexta-feira, com musiquinha e tudo. O vídeo continua só no mesmo. Bacana quando os processos, né, eles se acoplam e funcionam de forma contínua, né? Deixa eu ampliar aqui. Processos de conformação, então, por... Deixa eu fechar. Rotomoldagem, tá? É o conceito básico de um processo de modelagem que se propõe a distribuir uniformemente o material plástico, né, sobre a superfície interna de um molde que vai girar, né, biaxialmente. O que é isso? Gira para os dois lados, tá? Se eu girar só por um lado, ele pode acumular mais material em um determinado ponto, né? E naquele ponto eu vou ter uma espessura maior. Então ele gira para todos os lados, só para ter uma distribuição uniforme do material dentro do meu molde. Possibilita a produção de peças tão pequenas quanto uma bolinha de ping-pong, quanto, né, peças bem grandes, como um tanque, né, com vários litros de volume, né, com as mais variadas formas e que seriam difíceis de serem produzidas por outros tipos de métodos, né? Geometrias complexas mesmo, eu consigo fazer por esse tipo de processo e não conseguiria pelos processos convencionais. Diferente dos outros processos, a rotomoldagem permite a utilização de plastisóis, né, líquidos, ou polímeros microsados ao invés, né, de materiais plásticos granulados. Maiorias. Oi? Oi? Na maioria dos processos, né, eu uso plásticos granulados, porque ele vai ser fundido e vai virar um único material líquido, né? Como nesse caso eu não vou ter o aquecimento, a fundição do meu material, eu posso usar ele já na forma líquida. Sendo que na rotomoldagem, a fusão do material ocorre dentro do molde, né, durante o processo, ao invés dos outros processos, como por exemplo a injeção, eu já posso fazer a injeção do material fundido, né? Em alguns casos eu faço a fusão dentro do meu equipamento, às vezes eu faço a fusão externa e adiciono, então, ele já fundido. No qual o material forçado, sob pressão, dentro dessa minha cavidade do molde, nas condições, né, de resina fundida. Quais são as etapas? O molde é colocado na máquina rotomotora, né? O espaço interno desse meu molde vai ter a geometria da peça que eu desejo. Carregamento, o aquecimento e o resfriamento podem ser colocados vários moldes, né, do mesmo tipo, na mesma máquina. A resina de plástico será carregada em cada molde e estes serão passados ao forno, onde serão girados lentamente em ambos os eixos, né, para então fundir a minha matéria-prima. A resina então derrete ao molde quente e adere, né, a toda a superfície de forma uniforme. Se adere a todas as paredes, né, internas do meu molde. O molde continua girando durante o ciclo de resfriamento, tá? Ele tem que estar em constante movimento. Se até o final de toda a solidificação ele não está em movimento, eu vou ter pontos em que a espessura, né, da minha peça vai ser maior. Tem que estar sempre no movimento constante. Assim, as paredes retêm a resina, as suas paredes, né, não perdendo a característica do processo anterior. Uma vez que as paredes são resfriadas, elas serão retiradas dos moldes. Todas as faces do processo de rotomoldagem são controladas conjuntamente. Aqui eu tenho um exemplo, então eu tenho ali, tenho a adição do plástico em pó dentro do meu molde,
coloco, né, a tampa do meu molde, ele tem que ficar hermético, fechado. Depois ele vai girar em todos os eixos possíveis, né? No mínimo tem que girar em 2 eixos. A resina, então, vai se acumulando na parede, vai se prendendo à parede, faço o resfriamento, ele vai solidificar, aí eu posso abrir o meu molde, né, e tirar a peça ali que eu conformei. Vantagens desse tipo de processo, né? Espessura uniforme do produto, todos os pontos vai ter a mesma espessura, tá? Isso é uma vantagem bem interessante, porque alguns processos não nos permitem essa qualidade de espessura, né? Custo da ferramenta inferior comparado aos outros processos, otimiza a geometria do produto, produção de pequenos lotes, né? Como o custo da ferramenta é menor do que os outros processos, eu não preciso fazer em uma produção em massa, eu posso fazer pequenos lotes, ainda assim ele vai conseguir se pagar, né? Produção de peças técnicas, produção de peças com 3 milímetros até 30 milímetros, tá? Espessuras muito grandes eu também não consigo, tem que ser espessuras pequenas e médias. Peças sem tensões ou emendas, ela vai ficar uniforme, né? Vai ficar toda hermética em si, não vai ter nenhum ponto de união. Transformar conjuntos de componentes mecânicos em peças únicas e reduzir, né, custos do produto final. Desvantagem, né? O ciclo do processo é muito longo, né? Ele demora para colocar todo o material dentro do meu molde, fechar esse meu molde, é difícil de automatizar todo esse processo, né? Aí ele tem que fundir, posteriormente resfriar e depois fazer a desmoldagem, tá? Todo esse processo, ele ainda é um pouco demorado perto dos outros, que já são mais eficazes. Produtos. Cabeças de boneca são feitas por esse processo, né? Peças ocas, câmaras de bola, grandes containers, peças rígidas de alta complexibilidade na extração do molde podem ser feitas a partir desse processo também. Cones são feitos a partir desse processo, tá? Pequenos tanques, tanques um pouquinho maiores, né? Produtos muito grandes é difícil fazer, pessoal, porque eu preciso girar biaxialmente, né, o meu produto. Então, peças muito grandes, para girar o molde dessa peça, o molde também vai ser muito grande, né? Eu tenho que ter um equipamento muito robusto, tá? Então, não consigo fazer produtos tão grandes. Trouxe um videozinho desse processo para vocês também. O que esta casinha de cachorro, este cone de trânsito e esta caixa d'água têm em comum? O método de fabricação. Embora estes produtos tenham as mais diferentes utilidades, são fabricados através do mesmo processo, a rotomoldagem. A rotomoldagem nada mais é do que uma transformação de termoplásticos. Este processo é bastante versátil e apresenta a vantagem de um relativo baixo custo inicial para a fabricação e também uma grande versatilidade em formas e dimensões. Sistematicamente, o processo se divide em 4 etapas: carga de matéria-prima no molde, processo de forno, resfriamento e a retirada da peça. A fabricação através da rotomoldagem depende de 3 aspectos importantes: uma matéria-prima e um molde de boa qualidade e uma máquina para a perfeita moldagem. O molde pode ser fabricado por diferentes processos e diferentes materiais, como alumínio fundido ou usinado, chapa de aço carbono ou inoxidável soldada. Geralmente, o início do processo depende do polímero utilizado. Um material de boa qualidade e tamanho uniforme do pó garantem a melhor moldabilidade do produto final. Diversos polímeros podem ser utilizados no processo de rotomoldagem, como polietileno, polipropileno, nylon, policarbonato, PVC, entre outros. A matéria-prima, originalmente em pellets, deve ser micronizada. O tamanho médio das partículas deve ser de 35 mesh ou 500 microns. A quantidade colocada no molde é o principal parâmetro que definirá a espessura da peça. O molde é fixado no braço da máquina
e a quantidade de material necessário é despejado dentro do mesmo. Então, são definidos os parâmetros da receita, onde é programada a temperatura do forno. Reparem a quantidade, né, de pontos que ele precisa fazer a fixação, né, fechamento ali, por isso que o processo é lento. Neste processo, o molde é rotacionado dentro do forno de maneira que todo o polímero seja distribuído uniformemente. Por isso, a importância de um equipamento com eficiente distribuição de calor e de movimentos precisos, garantindo a uniformidade e qualidade do produto final. Depois de concluída esta etapa, o molde é submetido ao resfriamento, ainda com o movimento biaxial de rotação. Neste processo, podem ser utilizados ventiladores e aspersores de água. Após o resfriamento, a peça é retirada e poderá seguir para o acabamento. Neste momento, o molde já estará disponível para uma nova carga para a repetição do processo. É um processo que, por ser lento, né, acabo não conseguindo fazer produção em massa com ele, tá? Mas ele proporciona geometrias de peças, tá? Que eu não consigo em outros processos. Então, para produtos, né, selecionados, ele tem um mercado bem grande. Processo de termoformagem, né? Termoformagem, ele é o termo geralmente utilizado para um processo de produção de artigos conformados, né, a partir de uma chapa termoplástica plana. Nesse processo, utiliza-se pressão e temperatura, né, para a conformação da peça, tá? Termoformagem é muito parecido com estampagem, né? Só que estampagem a gente faz de materiais metálicos e termoformagem com materiais poliméricos, tá? Mas o processo em si é bem parecido. Ele reside basicamente na deformação de chapas plásticas aquecidas. O processo envolve o prévio amolecimento da chapa por aquecimento, né? E posteriormente a conformação da mesma no estado semissólido contra um molde, né? Bem parecido com a estampagem. Existem duas técnicas, né, principais na termoformagem. Vantagens desse tipo de processo: menor investimento em equipamentos e moldes, tá? O equipamento ele é simples, principalmente porque os polímeros eles trabalham, né, com valores baixos de esforços. Então, para fazer estampagem de peças metálicas, né, eu preciso trabalhar com muita energia. Como eu vou trabalhar com polímeros e vou pré-aquecer essa minha chapa, né, a minha força necessária para a conformação é muito baixa. Então, o investimento do equipamento, tá, também é baixo. Produção de peças de diferentes espessuras com o mesmo molde, né? O mesmo molde, basta então eu substituir as chapas que eu consigo fazer de diferentes espessuras, né? Uma desvantagem é a geometria limitada do que eu quero produzir, né? Eu não consigo peças muito complexas, mas é um processo simples e muito utilizado. Desvantagens: o custo das lâminas é o mais alto que o de resinas, né? E a perda com material é muito alta devido ao recorte das embalagens, tá? Isso a gente também tem como desvantagem lá na estampagem. Como eu vou conformar apenas uma parte, por mais que eu tente otimizar, né, o layout ali das minhas peças, tem toda uma parte que vai sofrer o recorte posteriormente, né? A uniformidade de espessuras das paredes também é difícil de ser controlada. Fabricação, né, de blisters, descartes de parede fina, embalagens, tá? Em geral, isso daqui é muito importante, a parte da espessura de paredes, tá?
Os pontos mais elevados da minha matriz, eu vou ter, como consequência, uma diminuição da minha parede, né? Aquele ali é o ponto mais elevado, então a minha chapa, ela sofreu uma maior deformação, e para chegar naquela determinada altura, para suprir aquele determinado volume, né, ele acabou diminuindo a espessura, tá? Então, para itens de pouco perigo, né, a gente pode utilizar, eu consigo fazer peças relativamente baratas, né? Mas quando eu preciso de uma qualidade dimensional, eu não posso usar esse tipo de processo, né? Porque o controle de espessuras é muito difícil e certamente um produto eu vou ter pontos, né, mais fragilizados, com espessuras menores do que outros. Alguns exemplos, então, de produtos estampados, tá? Reparem que os produtos, né, como embalagens, não tem um perigo agregado, né, caso algum ponto da minha embalagem esteja um pouco mais frágil que outra. Trouxe um videozinho para vocês olharem também. Essa é uma máquina de moldagem, já com acoplamento de recorte. Coloco a minha chapa ali de material polimérico. Ó, nesses pontos mais altos aqui, provavelmente eu vou ter uma espessura na parede, né, menor do que nos pontos mais baixos. Reparem que até a coloração a gente consegue ver diferença, tá? Aqui, nas partes aqui, ó, mais próximas à minha chapa, eu tenho um amarelo mais intenso, e em cima, né, ele vai ficando mais transparente, porque a espessura tá menor. E tem toda a parte perdida também pelo recorte, ó, posterior. Se eu vou fazer peças fechadas, eu ainda tenho que fazer a junção, né, das duas partes. Eu nunca consigo produzir em uma única parte a peça inteira, né? Pessoal, dúvidas sobre algum dos processos? Dúvidas? Algumas observações? São relativamente tranquilos processos de polímeros, né? Alguns são bem parecidos com os processos que nós já vimos, outros são um pouquinho diferentes, mas não são complexos, digamos assim. Dúvidas, pessoal? Negativo, sem dúvida. Não? Então, não. Tá. Pessoal, encerramos nossa disciplina, então, nosso conteúdo. Hoje a gente ia falar sobre materiais poliméricos, tá? E a gente encerra, então, o nosso conteúdo. Lembrando vocês, nossa avaliação vai ser... metade da tela só. Nossa avaliação vai ser na segunda-feira que vem, tá? Vamos fazer o seguinte, tenho duas propostas para vocês, depois do choro do horário, tá? Proposta 1, a gente começa às 6h30 e termina às 9h. Proposta 2, a gente começa às 7h no horário normal e vocês podem me entregar até 9h30. O que vocês preferem? O tempo ficou o mesmo, tá? E para mim também é diferente. Ô, Natália. Não pode entregar não sei quanto aos hoje guris, Natália. e a gente entregar segunda? Não. Eu não sei quanto aos guris, mas assim, ó, 6h30 para mim, Natália. Eu tô saindo do serviço lá, porque eu trabalho lá no EBR, né? Tá. 6h30 eu tô saindo lá. Pra mim fica Pois é, complicado. para mim também. Assim, ó, se o pessoal quiser... Tá, o pessoal vocês quiser começar às preferem, 6h30... Pra mim fica melhor não às tem 7 problema. também. Eu só tô falando por mim, velho. Tá, então vocês preferem, em vez de começar antes e até mais tarde?
Isso, até umas 10 tá bom. Não, até Ô, 9h30, tá? Ô, Milton, Oi. Junta a meia hora das 5h30, depois mais a meia das 9h30, bota uma hora mais, 10 horas, pronto. Tá, Dilma, aí a gente mas tem muita meia aí, ô. a gente faz Tem muita meia, a Marcos. gente chega a meta, a gente dobra a meta. Ô, Natália, posso dar uma terceira opção ou não? Não, pode dar a tua opinião. Tem muita meia aí, Marcos. Qual é a tua Fazer a prova com a metade de questão já melhora. Já. Não, ela vai ser um pouquinho mais curta também, tá? Não vai ser mais curta porque o conteúdo também é um pouquinho menor que a primeira. Tá, pode ser. Tá, aí fica melhor. Milton. Tá, então ficamos combinados, ficou melhor para a maioria. O horário vai ser o mesmo, tá? Vou mandar para vocês às 19 horas. E vocês têm até às 20h30 para me devolver, tá? Mesmo esquema, tá, gente? Vou abrir a sala. Quem quiser entrar na sala, quer ficar online, pode ficar. Quem não quiser ficar na sala, precisar usar o celular, pode fazer normal e me manda a foto lá no final, tá? Mesmo esquema. Teve gente que tirou dúvidas por aqui, teve gente que tirou dúvidas pelo WhatsApp, tudo isso tranquilo, tá? Só uma observação. Acabou acontecendo alguns problemas na primeira prova quanto aos horários. O pessoal que chegou antes, chegou depois, e aí conturbou porque eu tinha que resolver isso no meio de tirar as dúvidas, tá? Então, o horário da prova vai ser esse, tá? Se acontecer algum imprevisto, não consegui chegar, me atrasei, estou trabalhando, vou não sei o quê, não tem opção do na segunda entregar mais tarde ou fazer, tá? Esse é o horário da prova. Se não conseguiu fazer nesse horário, a segunda chamada vai ser na terça, tá? Senão fica muita bagunça e não dá, tá? Nós somos vários, tem que rolar uma organização. Então, o horário vai ser das 17, tá? Das 19 até as 21h30, tá? Quem fez nesse dia, fez. Quem não conseguiu fazer, me procurem, tá? Na terça, que aí a gente resolve a segunda chamada. Alguém daqui, de novo, não fez a primeira avaliação, vai fazer a segunda chamada da primeira? Acho que não, acho que todos aqui não mandaram, né? Natália, tem as notas aí da primeira? Não tem, porque eu não limpo ainda. Eu vou mandar amanhã, já termino, e vou mandar para a escola, tá? De acordo com as novas normas, eu não posso mais mandar para o grupo, então eu vou mandar para a escola, e aí vocês têm que perguntar para o Rafael, quanto eu tirei? Não, tá? Não posso mais divulgar publicamente. Então... Eu não fiz a primeira prova, professora. Alexandre, tu falou comigo, né, Alexandre? Isso. Tá. A segunda chamada vai ser na terça-feira, tá? Eu também não fiz a primeira prova, o Ian. Mas vocês dois falaram comigo, né? Sim. Tá. Sim. Tá? A segunda chamada de vocês vai ser na terça-feira, tá? O mesmo horário, às 19 horas, horário de aula. Vocês vão conseguir comparecer na prova de segunda? Sim. Sim. Sim, tá. Porque o problema seria ter duas provas para recuperar. Mas como é só uma, tá? Segunda-feira vai ser a prova normal, a segunda avaliação. E aí na terça, tá? Bora, quero tomar um banho. Vai ser a nossa segunda chamada. Mas não se preocupem que eu vou mandar para vocês quem falta a segunda chamada direitinho, tá? Sobre o material, tá? Vou fazer que nem eu fiz na primeira prova. Vou pegar todo o conteúdo dessa segunda parte, vou juntar em um único arquivo e vou mandar para vocês agora à noite, tá? Vocês já ficam lá com todo o material ok, certinho, tá? Falta só postar uma aula também. Nossa página lá está atualizada, vou postar a última e fica tudo certo, tá? De ontem tu não postou também, né, Natália? Eu tava olhando agora. A de ontem? De ontem, sim. É que às vezes eu processo e aí ele fica processamento de 95%. Aí leva um tempo pro, não sei por que, pro YouTube aceitar. Mas foi lá. Agora eu vou fazer as duas e fica ok, tá? Pro Alexandre e pro Ian, vou mandar separado para vocês o material da primeira prova, tá? Porque faz horas que eu mandei pro grupo, já devem ter conversas lá. Então, eu vou mandar para vocês separados, tá? Para o pessoal também não se confundir. E para o resto do pessoal, vou mandar o material da próxima prova agora também no grupo. E aí vocês já deixam lá reservado para se acharem melhor na prova. Certo? Certo. Ô, Milton, me chama depois da aula aí, Milton, por favor. Vou te chamar agora. Tá. Valeu. Tá? Eu já vou mandar o material da prova 1, que vocês têm que fazer a segunda chamada para o Alexandre e para o Ian, tá?
Beleza. E vou Tá, fazer beleza. o material do resto aqui. Já organizo tudo isso. Então tá, Obrigado, pessoal. boa noite, Bom boa final noite. de semana para vocês. Boa noite, boa noite. Tá? Boa Segunda-feira Boa a noite, gente faz pessoal. nossa prova, então. Nos Boa Boa falamos. noite a vocês também. Obrigado por tudo aí, Natália. Já vou separar aqui e mandar para os respectivos. Diego, só na live, Diego. Deixa eu ver se os meninos ainda estão. Acho que não. Processo de conformação de polímeros, ok. Aqui, ok.